Autoridades na Flórida lançaram discretamente um projeto secreto, investindo milhões numa tentativa desesperada de reverter o cenário. Foram enviadas centenas de coelhos robóticos para o interior dos Everglades. Cada máquina foi construída para imitar um coelho real, desde o calor corporal até o odor característico, tudo para atrair as pitons que devastaram o ecossistema. Mas o pântano não obedece às regras humanas. Os robôs funcionaram bem demais. Não encontraram apenas as pitons. Encontraram outra coisa. E o que aconteceu depois é francamente de deixar qualquer um boquiaberto. Quando os Everglades começam a desaparecer ao amanhecer, a paisagem brilha como um espelho vivo. É um mundo de capim-navalha ondulante sobre águas de movimento lento, onde garças ficam paradas como estátuas. No entanto, por baixo dessa beleza deslumbrante está um dos ecossistemas mais destruídos de toda a América. Por décadas, essa vasta região selvagem, um rio raso de capim com cerca de 1.500.000 acres, vem sofrendo um ataque silencioso e rastejante. O invasor não é um derramamento químico, nem um novo empreendimento imobiliário. Ele é vivo, ele tem fome. E provou ser, para dizer o mínimo, impossível de conter. A piton de Birmania, uma predadora nascida nas selvas do Sudeste Asiático, transformou os pântanos da Flórida em seu próprio império particular. O que ninguém costuma contar é que essa invasão não foi um fenômeno natural, foi um erro humano. Originadas do comércio de animais exóticos nas décadas de 80 e 90, as pitons bebês eram vendidas como curiosidades inofensivas, lustrosas, de padrões belos e pequenas o suficiente para repousar nas mãos de uma criança. Mas esses animais cresceram, e cresceram rápido. Em poucos anos, muitas atingiram comprimentos impressionantes de 15 a 20 pés, poderosas o bastante para dominar um veado ou até um jacaré de 1,80 m. Donos completamente despreparados para ter um monstro no quarto de hóspedes começaram a soltá-las em canais e pântanos. Em seguida, em 1992, o furacão Andrew varreu o sul da Flórida. A tempestade destruiu inúmeras instalações de criação de répteis, liberando um número desconhecido de pitons na natureza. Essas cobras fugidas consolidaram a população que mais tarde dominaria os Everglades. Para uma piton, esse novo mundo era o paraíso. Os Everglades ofereciam calor, água abundante e, mais importante, presas que jamais haviam desenvolvido o instinto de temer um grande constritor. Sem predadores naturais próprios e com a espantosa capacidade de botar até 100 ovos de uma só vez, a população explodiu. Biólogos estimam hoje que dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, rondam o sul da Flórida. O que fizeram com a cadeia alimentar é catastrófico. Nas regiões onde as pitons dominam, houve um desaparecimento quase total de guaxinins, gambás e coelhos dos pântanos. Estamos falando de populações que caíram mais de 90%. Uma piton grande foi encontrada com um veado adulto dentro do estômago. Em outro episódio famoso, uma piton foi filmada brigando com um jacaré, uma batalha tão intensa que os dois animais morreram no confronto. A perda dessas espécies desencadeia uma reação em cadeia. Menos mamíferos pequenos significa menos alimento para as aves de rapina nativas. Menos carniceiros significa que a matéria em decomposição se acumula, alterando o próprio solo. A luta contra elas tem sido uma batalha longa e perdida. As autoridades recorreram primeiro ao público, lançando o desafio da Piton em 2013. Foi um grande evento midiático, um chamado às armas para quem fosse corajoso o suficiente para entrar no pântano. Prêmios em dinheiro, reconhecimento público e a emoção da caçada. Eles chegaram com barcos a motor, facões e lanternas. Mas após semanas de esforço, o total combinado foi de apenas 68 cobras. 68 entre dezenas de milhares. Foi um golpe de marketing, não uma solução. Partiram então para uma estratégia mais profissional, o programa de eliminação de pitons. Não era um concurso, era um emprego. Caçadores licenciados e remunerados patrulham os diques à noite, recebendo um salário por hora mais bônus por cada cobra capturada. Mas os números são brutais.
São gastos milhões para pagar contratados que caçam em uma área imensamente extensa, e para cada cobra que removem, parece que outras duas aparecem no lugar. Eles chegaram até a usar cobras Judas, equipando fêmeas de Python com rastreadores de rádio para guiar os caçadores até os locais de reprodução. Ajudou, mas não foi suficiente. Os Everglades eram simples e simplesmente grandes demais. O Estado percebeu que a força bruta era um jogo perdido. Eles precisavam de um caçador que não dependesse dos olhos, da pausa aos protótipos quando os programas de recompensa falharam em causar qualquer impacto real. Os gestores da vida selvagem entenderam que precisavam de um novo tipo de caçador, um que não dependesse da visão nem da sorte, mas de um instinto antigo e poderoso. Foi então que a Flórida recorreu a um aliado tão velho quanto a própria humanidade, o cachorro. Nos últimos anos, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida lançou um experimento pequeno, mas ousado. 2 cães treinados como detetives de elite seriam enviados aos pântanos para fazer o que os humanos não conseguiam: farejar o invisível. Seus nomes eram Truman e Eleanor. Truman, um labrador preto, tinha a cara simpática de um animal de estimação qualquer. Eleanor, uma pastora holandesa de olhos vivos e atentos, foi criada para a precisão. Durante meses, os dois foram treinados para reconhecer o leve odor almiscarado que as pitons birmanesas deixam para trás. Um cheiro que os humanos não conseguem detectar de forma alguma, mas que permanece na grama e na lama muito depois de a cobra ter passado. Uma vez em campo, os resultados vieram rápido. Nos primeiros meses, a dupla ajudou a capturar várias cobras grandes que tinham escapado das equipes humanas por semanas. O rabo de Truman ficava rígido, Eleanor circulava com o focinho rente ao chão e de repente congelava. O sinal universal de que a presa estava por perto. Momentos depois, a lanterna do tratador iluminava o lento ondular de escamas. Esses cães encontravam pitons em minutos, onde biólogos tinham procurado por horas. Mas como acontece com tudo nos Everglades, o sucesso tinha um preço. O pântano é um lugar difícil de trabalhar. O calor é extremo, frequentemente passando de 37 graus Celsius com uma umidade sufocante. Os cães precisavam usar coletes de resfriamento e botas especiais para proteger as patas da grama-faca cortante. E, claro, a região está cheia de outros perigos, como jacarés e mocassins d'água venenosos. O que muita gente ignorou, porém, era o verdadeiro problema: a escala. Truman e Eleanor eram incríveis, mas eram apenas 2 cães. Os Everglades, vale lembrar, têm 1,5 milhão de acres. Para cobrir toda essa área, o Estado precisaria de centenas de equipes com cães, custando milhões e mais milhões em treinamento e suporte. Era uma ferramenta brilhante, mas não era a solução definitiva. Essa vitória, no entanto, gerou uma pergunta nova e polêmica. Os cães provaram que o olfato era a chave. Então, e se a isca pudesse atrair as cobras até os caçadores? Isso levou os cientistas por um caminho perturbador, um que borrava a linha entre biologia e desespero. Eles começaram com estudos pequenos e controlados usando coelhos vivos do pântano, a presa natural da piton. Construíram cercados seguros projetados para proteger os coelhos de qualquer ataque direto e os posicionaram em trilhas pantanosas de alto tráfego. Os coelhos, apavorados, mas ilesos, viraram ímãs. Em poucas semanas, pitons começaram a aparecer uma após a outra, se arrastando em direção aos cercados. O princípio estava provado. A atração pela presa funcionava, mas o custo moral era alto. As imagens de coelhos tremendo cercados por constritores gigantes geraram indignação imediata de grupos de proteção animal. Os experimentos foram rotulados como cruéis. Sob enorme pressão pública, o financiamento dos testes com isca viva foi cortado. O programa foi encerrado. Não podiam usar animais vivos. Então, decidiram construir um. É aqui que a história começa a ficar realmente estranha. Com o programa de isca viva encerrado, engenheiros e biólogos uniram forças. Eles tinham um modelo. Sabiam o que uma piton queria: o calor de um pequeno mamífero, o cheiro de sua pelagem e o leve frêmito de vida. E então começaram a construir.
e foi assim que surgiu o Robo-Rabbit. Cada isca era uma verdadeira obra de engenharia prática, construídas com materiais resistentes às intempéries e revestidas de pelo sintético. Por dentro, uma almofada térmica especial emitia constantemente uma assinatura de calor quase idêntica aos 37 graus do corpo de um coelho do brejo vivo. Pequenos emissores movidos à bateria liberavam um composto químico que imitava o odor do coelho, um cheiro capaz de se espalhar pela brisa do pântano. Alguns modelos chegavam a ter minúsculos motores para fazer as orelhas e o nariz se mexerem. Eram, na prática, iscas perfeitas. Cada uma custava quase $4.000 para ser fabricada. Escondidos em seu interior havia uma câmera acionada por movimento e um transmissor. Sempre que algo se aproximava rastejando, o sistema entrava em funcionamento, enviando um alerta para biólogos posicionados a quilômetros de distância. E para alimentar tudo isso, pequenos painéis solares de alta eficiência permitiam que operassem por semanas. O plano era simples. Eles ancoraram 120 desses coelhos robóticos dentro de cercados de proteção em pontos conhecidos de alta concentração de pitons. O objetivo não era prejudicar as cobras diretamente, mas atraí-las para zonas monitoradas onde equipes treinadas pudessem intervir e removê-las. Quando as primeiras unidades foram instaladas, ninguém sabia se funcionaria. Os 2 primeiros dias foram um sucesso impressionante. Os alertas começaram a disparar quase de imediato. As câmeras de campo capturaram imagens surpreendentes. Pitons enormes, algumas com mais de 4,5 metros de comprimento, se aproximando das iscas. Elas vibravam as línguas, captando o calor e o cheiro. Depois atacavam, enrolando seus corpos massivos em torno dos coelhos falsos. As equipes agiam e capturavam cobra após cobra. Estava funcionando. Então veio o terceiro dia. Um alerta chegou de uma isca próxima a um canal de águas profundas. O biólogo que acompanhava as imagens esperava uma piton. Em vez disso, a câmera mostrou uma forma escura, parecida com um tronco, se movendo rapidamente. Um jacaré de quase 4 metros. O jacaré não estava confuso. Ele foi atraído pelos mesmos estímulos sensoriais. Enxergou um animal aquecido e se debatendo. Em uma explosão violenta de água, o jacaré investiu contra o cercado e destruiu o robô de $4.000 em uma única mordida. Os robôs, descobriu-se, eram a isca perfeita para tudo quanto era criatura. O que ninguém menciona é que pitons e jacarés são inimigos ancestrais. Eles disputam alimento e território. Agora, os humanos tinham espalhado centenas de sinos de jantar, piscando por todo o terreno de caça compartilhado entre eles. O que aconteceu em seguida foi a parte mais absurda. Uma nova guerra entre predadores teve início. Os jacarés, percebendo que aquelas eram refeições fáceis, ainda que pouco satisfatórias, passaram a caçar os robôs. Dezenas deles foram destruídos. As pitons, por sua vez, sentindo a presença dos jacarés enormes, começaram a evitar as armadilhas por completo. O projeto foi, para dizer o mínimo, um fracasso retumbante. O projeto estava naufragando e as máquinas caras estavam sendo destruídas, mas os robôs guardavam um segredo. Cientistas e autoridades já estavam prontos para encerrar tudo. O exército de coelhos robóticos havia falhado. Milhões de dólares estavam sendo triturados nas mandíbulas dos jacarés. Mas uma jovem analista de dados da equipe percebeu algo estranho. Os robôs não eram apenas iscas, eram espiões. Antes de serem destruídas, as câmeras, os sensores de movimento e os imageadores térmicos de cada robô registravam tudo o que passava por perto. Eles não estavam apenas catalogando ataques de pitons, estavam mapeando os deslocamentos delas, registravam o horário do dia, a temperatura e a direção do trajeto. O que muitos ignoraram foi que, ao cruzar os dados das 120 unidades, especialmente as que não foram atacadas, um padrão emergiu. Eles construíram um mapa digital tridimensional dos movimentos dos predadores pelo pântano, e os dados revelaram algo que jamais tinham observado antes.
As pitons não estavam simplesmente se arrastando aleatoriamente pelas mais de 400 mil hectares de território. Elas usavam corredores, rotas ocultas específicas na água e nas touceiras de junco para se deslocar entre suas áreas de caça. E os jacarés também faziam o mesmo. É aqui que a história passa de estranha para algo saído diretamente de um filme de ficção científica. E fica ainda mais absurdo. Os cientistas pegaram todos aqueles dados, cada espasmo, cada caçada fracassada, cada coelho robótico destruído, e jogaram tudo isso em uma poderosa inteligência artificial de aprendizado. A IA começou a mastigar os números, procurando padrões profundos que nenhum ser humano jamais conseguiria enxergar, e encontrou um. A IA passou a prever não apenas onde as pitons estavam, mas onde elas estariam em momentos específicos. Por quê? Porque ela havia aprendido o que as pitons temiam. A IA descobriu que as pitons se moviam em padrões precisos e deliberados para evitar seu único predador natural, os jacarés. Os robôs não tinham apenas encontrado algumas cobras. Eles haviam tropeçado de costas em algo enorme. Tinham mapeado acidentalmente o calendário social secreto completo das pitons. Tinham decifrado seus movimentos, seus medos e suas agendas ocultas. Tinham encontrado o ponto fraco secreto das pitons. Armados com esse novo mapa fantasma, os caçadores receberam um novo manual de estratégias. Todo o plano mudou da noite para o dia. Nada mais de ficar sentado esperando em locais de isca, na esperança de que alguma cobra aparecesse por acaso. Isso era a história antiga. Em vez disso, eles usaram as previsões precisas da IA para partir para o ataque. Conseguiam interceptar as cobras em suas rotas secretas, os caminhos ocultos que elas usavam quando achavam que ninguém estava observando. Os resultados foram imediatos e surpreendentes. Eles não encontravam mais uma cobra de cada vez. Estavam encontrando grupos inteiros. A IA, rastreando os movimentos específicos das fêmeas grandes e maduras, fez o inimaginável. Conduziu os caçadores diretamente até a fonte. Levou-os até os locais de reprodução. Eram ninhos enormes, completamente escondidos, lugares enterrados nas profundezas do pântano que nenhum ser humano teria encontrado sozinho jamais. Encontraram dezenas de fêmeas e milhares de ovos. Os números eram quase impossíveis de acreditar. Em apenas um mês, utilizando esse novo mapa da IA, os caçadores removeram mais pitons invasoras do que durante o ano inteiro anterior do programa de recompensas. Todo aquele fracasso, todos aqueles robôs destruídos, valeram completamente a pena. Os coelhos robóticos, mesmo sendo esmagados, haviam conseguido ir além dos sonhos mais ambiciosos de qualquer pessoa. Eles não tinham apenas ajudado na luta, tinham mudado a guerra por completo, tinham hackeado a invasão. Então, será que o experimento de alta tecnologia da Flórida acabou criando uma nova raça de supercobra? O que você acha que eles deveriam tentar em seguida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias absurdas como essa.